Aqui com a Júlia, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Júlia, aqui ao canal. Obrigada. Ela está fazendo uma Obrigada. especialização lá no Centro de Terapia Cognitivo-Comportamental, se especializando em terapia cognitiva comportamental de Beck. É assim, né? Isso. Ela realiza atendimento com adulto e criança, certo? E eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou entrar em contato com ela, tá bom, gente? Eu estou gravando uma série de vídeos falando sobre ciclo familiar e sobre o ciclo da vida, como que a nossa saúde pode ser diferente em cada uma das etapas do nosso ciclo da vida. Então, eu vou estar com uma série de profissionais aqui com vocês para abordar a gente por inteiro, tanto no aspecto psicológico, nutricional, médico, de cuidados. E para começar, eu estou aqui com a psicóloga Júlia, tá bom? A gente vai iniciar falando sobre a infância, que é o primeiro ciclo da vida, onde tudo começa. E eu separei algumas perguntinhas aqui que eu vou fazer para ela. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, quando a gente nasce, ou quando uma criança vem no mundo, ela vem com se fosse um livro em branco, onde qualquer história ou qualquer personalidade pode ser desenvolvida, ou não, a gente traz conosco uma carga genética e essa carga genética vai influenciar no desenvolvimento da nossa personalidade. Sim, existe uma carga genética e, na verdade, são predisposições genéticas, né, que a gente tem aí desde o nosso nascimento, assim como na gestação. A gestação, como é que foi esse período de gestação? Então, se foi uma gestação de risco, se teve uso de substâncias durante a gestação, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da personalidade. Mas a personalidade ela vai se construindo ao longo da vida. Então, mesmo com essas predisposições genéticas, a gente vai passando por experiências ao longo da vida e cada experiência a gente vai perceber de uma forma. Então, essas percepções, né, que quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de diferentes formas de ver o mundo, de reagir diante às situações, né? Então, isso acontece como um conjunto. São as influências genéticas junto com as experiências que a gente tem e com as percepções que eu tenho desses eventos. Ok. E eu queria te perguntar também, eu imagino que seja complexo, né, para falar assim num vídeo só, mas se tivesse como resumir, como que acontece, né, o desenvolvimento assim do pensamento e da percepção de mundo? Uhum. Como que funciona? Tá. Bom, quando a gente nasce, a gente vai passando por diversas faixas etárias, né? Então, cada faixa etária tem uma forma que a gente entende o mundo, que a gente se relaciona com o mundo. Então, dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente estuda isso também, né? Como que é essa diferença da gente perceber o mundo. Então, se a gente está falando de um bebezinho, a gente está falando de uma percepção mais sensorial. Então, é quando a gente compra aqueles brinquedinhos coloridos, com um monte de som, que tem um cheiro diferente, uma textura diferente. Essa é a percepção de uma criança recém-nascida. Conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo que existem outras pessoas ao redor, que ela pode interagir com essas pessoas. Então, depois que passa essa fase mais sensorial, ela já começa a ter um pensamento um pouco diferente, né? Ela consegue entender que existem outras pessoas, mas ela ainda não entende que o que seria a empatia. Então, a criança, até mais ou menos os 7 anos, ela não consegue ainda se colocar no lugar do outro.
É muito comum a gente ver crianças dessa faixa etária brincando sozinhas, né? Então tem várias crianças juntas, mas cada uma está brincando de uma coisa, né? Ou estão brincando da mesma coisa, mas não tem aquela interação de conversar durante a brincadeira, porque ela ainda não tem essa ideia de que o outro me afeta e o que eu faço afeta o outro. Isso começa a se desenvolver mais depois dessa fase. E aí ela vai desenvolvendo ao longo do tempo um raciocínio mais lógico, um pensamento onde ela consegue, aí é mais na adolescência, né? Que ela consegue entender conceitos mais abstratos, como, por exemplo, o que é liberdade, o que é justiça, que são conceitos difíceis de você explicar para uma criancinha pequenininha, que ela não sabe ainda essa noção de que o que eu faço e o que o outro faz, o que isso causa em mim e o que isso causa no outro. Então, resumindo bastante, é assim que a gente vai desenvolvendo essa percepção de mundo. Então, começa numa parte mais sensorial, aí ela vai desenvolver a linguagem, vai entender que o outro está ali do lado, depois ela desenvolve esse senso de empatia, para depois ela começar a operar conceitos mesmo, conceitos mais abstratos, né? Que eu não posso contabilizar esses conceitos, eu preciso ter um entendimento um pouco maior. Entendi. Interessante. Bom, eu queria te perguntar também, o que é que uma criança precisa para ela ser psicologicamente saudável? Tá. Bom, na minha visão, né, e de acordo com o que eu tenho trabalhado com as crianças, eu vejo que é muito importante limites e afeto. As duas coisas precisam andar juntas, entre outras coisas, né? Mas eu acho que essas duas acabam que gerando outras consequências. Uma criança que cresce sem muitos limites, ela provavelmente vai se tornar um adulto que tem muita dificuldade de lidar com as frustrações, um adulto que pode, por conta dessa dificuldade, né, pode recorrer a outros meios, como, por exemplo, o uso de álcool, uso de drogas, né, de outras drogas, e aí já entra na parte da personalidade, junto com as experiências de vida que ela vai tendo e com a genética, né, ela pode ter essas dificuldades lá na frente. Então, eu vejo que o limite é muito importante por isso. E o afeto também, né? Porque às vezes a gente tem uma noção de que essas coisas andam muito separadas, né? Se eu estou colocando limite, eu estou dando um castigo para a criança. Ou se eu estou dando afeto, eu estou deixando essa criança muito mimada, né? Mas não, é possível a gente fazer as duas coisas juntas. Às vezes é difícil, dependendo da situação, mas seria o ideal, né? Para que não cresça uma criança muito mimada, mas também que seja uma criança que saiba lidar com as frustrações, né? Eu gosto de falar que é muito legal a gente explicar para a criança, né? Quando a gente está falando de limite, explicar para essa criança, olha, o que você está sentindo, nomear os sentimentos, né? Você está triste porque aconteceu isso, isso e isso, mas vamos tentar resolver de uma outra forma? Isso é você colocar um limite para a criança, mas de uma forma afetuosa, então isso não vai deixar a criança assustada, né? É diferente quando você fala para a criança simplesmente parar de chorar. Ela pode entender isso como se ela não pudesse nunca chorar, né? E aí ela vai começar a guardar as coisas para ela. Que complexo, né? Vamos lá. Crianças, elas podem desenvolver distúrbios psicológicos? E se sim, isso está atrelado à idade ou não? Pode. Elas podem sim. Eu não sei se a idade estaria uma das maiores questões para se considerar isso. Mas, porque, por exemplo, na minha graduação eu estudei bastante sobre o transtorno do espectro autista, né? O autismo, mais popularmente conhecido. O autismo ele pode ser diagnosticado, de acordo com os critérios do nosso manual que a gente segue, ele pode ser diagnosticado a partir dos
3 anos de idade. Nossa. É bem precoce, né? E é difícil a gente receber crianças tão pequenas já com esse diagnóstico, justamente porque a infância é um período que a criança ainda está se desenvolvendo. Então, às vezes, algumas características que ela está apresentando pode ser uma fase difícil que ela está passando e que daqui a um tempo isso pode se atenuar. Então, o diagnóstico mesmo, geralmente, é mais fácil de você entender a criança, mas quando ela já está numa fase maiorzinha, já está indo para a escola, interagindo com outras crianças da mesma faixa etária, aí fica mais fácil até de você observar como que são esses comportamentos, né? Então, a idade, claro que depende muito de qual tipo de distúrbio, de transtorno que a gente está falando. Mas, no geral, eu não diria que a idade é um fator principal. Eu diria, assim, o nível de prejuízo que essa criança está tendo durante a vida dela. Então, se ela começou a ter prejuízos na escola, está com dificuldade de acompanhar, né? Está com dificuldade nas interações sociais, ou é uma criança que não sabe se comunicar, que às vezes é um pouco agressiva, aí a gente precisa ter um pouco de atenção. No geral, a terapia ajuda muito nisso. Dependendo se a criança é muito pequenininha, só com a intervenção no comportamento, às vezes já ajuda bastante a atenuar esses sintomas e prevenir até algumas coisas que podem se agravar lá na frente.